3 décadas se passaram desde o aparecimento dos monstros. Mesmo assim, hoje os monstros não são mais um problema, já que aqueles abençoados com superpoderes lidaram com eles. Isso também marcou o início de um esporte internacional conhecido como a Liga dos Caçadores. E o nosso herói entrou no estádio com a multidão enfurecida. Carregou sua arma, enquanto os refletores brilhavam sobre seus óculos. Ele era visto como um jogador de nível superior. Ainda assim, devido ao seu desempenho completo no último verão, e sua incapacidade de passar nas qualificações, parecia que todas as suas grandes conquistas haviam sido repentinamente esquecidas. Por 2 motivos simples, deixando nosso herói bastante frustrado. Ele então jogou o celular longe em um impulso de raiva. Tudo aconteceu diante do homem que estava sentado de frente para ele. O homem então decidiu falar com Shang-Yeon, afirmando que ele talvez tivesse chegado ao fim de sua carreira profissional, deixando o protagonista surpreso. O homem declarou que queria que Christopher se aposentasse dos jogos e focasse nos negócios, antes de lembrá-lo de seu serviço militar obrigatório. Assim, o protagonista devastado começou a pensar que teria sido melhor se tivesse simplesmente sido demitido da equipe. Ele sabia muito bem que um dia teria de se aposentar, e que suas habilidades afiadas certamente desapareceriam junto com sua juventude. Ainda assim, era um escândalo ser pedido por seu gerente para se tornar uma figura sem poder dentro do time que ele vinha liderando a vitória sozinho todo esse tempo. Agora, cheio de raiva, Christopher explodiu, chutando a mesa, assustando seu gerente. Assim, o herói começou a se afastar, afirmando que estava cansado daquela conversa. Isso fez o gerente se irritar, alegando que o herói deveria mostrar algum respeito em vez de continuar com aquela atitude que fazia os fãs exigirem sua saída. Mas ao ouvir o gerente dizer que se arrependia de ter feito algo por alguém como ele, o jovem congelou no lugar. Então ele se virou, e caminhou com raiva em direção ao homem aterrorizado, antes de agarrá-lo pela gola. Christopher lembrou ao seu gerente que fora ele quem havia dado todo o sucesso à instituição. Nosso herói então começou a se arrepender de ter sido persuadido por seu gerente a ativar sua flor completa ainda na adolescência, já que o poder dessa habilidade aumentaria com o tempo, permitindo ao usuário desbloquear um grande poder, apenas para interromper seu progresso assim que fosse ativada. Isso fez o empresário afirmar que apenas fez o que julgava ser melhor para o jovem. Isso enfureceu profundamente Christopher, que o empurrou para longe, deixando o homem tremendo de medo. O protagonista sabia muito bem que o gerente era o responsável por sua miséria. Mas, ainda assim, espancá-lo não poderia reparar seus erros do passado. Assim, nosso jogador de elite havia chegado ao fundo do poço, pois isso marcou o fim de sua grande carreira. Nosso herói não podia mais se tornar mais poderoso, apesar de possuir um arsenal decente de habilidades de alto nível. Com isso, sua única opção era envelhecer, junto com a habilidade que fora ativada cedo demais, impedindo-o de melhorar. Christopher começou a se perguntar se a vida ainda tinha algum significado. Ele começou a pensar, enquanto atravessava a rua, se a morte não seria, na verdade, uma libertação. De repente, o protagonista se viu cara a cara com um caminhão em alta velocidade. Christopher presumiu que, mesmo que sua vida realmente tivesse um significado, não valeria a pena vivê-la, enquanto o impacto se tornava iminente. Assim, o horror aconteceu. O caminhão saiu de curso e colidiu na lateral da estrada, o que resultou em uma grande explosão. Enquanto isso, nosso herói se encontrava gravemente ferido. Suas roupas estavam em chamas, enquanto caía no chão. Isso fez repensar sua filosofia mais recente, percebendo que, na verdade, ele desejava continuar lutando, mesmo que fosse por um breve momento. Christopher desejava ser adorado pela multidão mais uma vez no palco após sua vitória em uma grande partida. O herói desejava compartilhar aqueles momentos felizes com sua equipe. E agora, lágrimas escorriam de seus olhos enquanto ele se encontrava à beira da morte, pensando em como queria viver sua vida sem vergonha. Esse acidente foi a última coisa que o lendário jogador conseguiu se lembrar de sua primeira vida. Logo então o protagonista sentiu-se confuso, pois agora estava em seu quarto. Ainda assim, a atmosfera parecia estranha. Então ele correu até o espelho, apenas para descobrir que agora se parecia com seu antigo eu do ensino médio. Nesse momento, uma mulher abriu a porta e perguntou a Christopher se ele estava pronto. Nosso herói ficou chocado ao ver que sua mãe também havia recuperado uma aparência jovem. A mulher perguntou ao filho se havia algo errado, mas ele rapidamente disfarçou. Christopher finalmente percebeu que havia voltado ao passado. Ao chegar a essa conclusão, o jovem sentia-se eufórico por poder reviver seus dias de glória do passado. Só que desta vez ele não cometeria os mesmos erros novamente. O talento para a caça era determinado pela avaliação da força física através do uso de tecnologia de ponta. Mas a máquina avançada, embora ainda incapaz de identificar a natureza das habilidades de um desperto, forçava o desperto a teorizar sobre feitiços se criar uma forma de utilizá-los. Mas nosso herói foi poupado desse fardo devido ao seu olho que tudo vê. Naquela noite, nosso herói deitou-se em sua cama e verificou a janela do seu sistema. Sua flor completa havia regredido para o rank A,
exatamente como ele havia previsto. Ainda assim, ele não estava preocupado, já que as habilidades podiam ser treinadas e o equipamento podia ser comprado novamente. Mas a principal preocupação do herói era a necessidade de se adaptar ao seu físico lamentável e às habilidades de baixo nível. De repente, ele ouviu alguém discutindo sobre algo. O homem dizia que o herói era livre para viver sua vida como quisesse, mas sua mãe recusava, dizendo que ele era jovem demais, razão pela qual o homem exigiu 1 ano de teste. Então explicaram que 1 ano era tempo demais, já que seu filho poderia reprovar nas aulas por não ter tempo suficiente de estudo para um sonho que talvez nunca fosse alcançado. Isso fez o protagonista se lembrar de como sua mãe originalmente se opôs ao seu sonho de se tornar um caçador, mas ele não podia perder tempo discutindo com ela. Mas então, chamou sua atenção o fato de que um dos lados da discussão dizia que 1 ano poderia ser um período muito importante. O garoto percebeu que sua mãe estava dizendo a verdade, pois em 1 ano um caçador poderia disputar inúmeras partidas, ganhar experiência e aprimorar habilidades. Antes de pensar em como sua flor completa teria alcançado o rank B se tivesse começado mais cedo, permitindo que sua carreira nos jogos tivesse tomado um rumo melhor. Então ele entrou de repente na conversa, afirmando que precisava de 6 meses para provar a si mesmo para sua mãe, deixando ambos chocados. A mulher ficou preocupada, enquanto a expressão do homem se suavizou. Christopher afirmou que demonstraria seus talentos à mãe. Então nosso herói ficou confuso ao ser impedido de entrar. A mulher explicou que menores de idade precisavam da autorização de um responsável para acessar o local. Esse era um detalhe que havia escapado da mente do herói, já que ele era bem mais velho e já havia vivido outra vida, o que o deixou irritado, pois significava que ele não poderia treinar naquele dia. E quando estava prestes a pedir uma solução, alguém tocou em seu ombro. Christopher se viu sendo cumprimentado por um jovem alegre, aquele que ele reconheceu como Do-jun Kim, que perguntou o motivo de sua presença ali. Segundo o protagonista, ele era um caçador de curta distância que levava uma vida fácil por ser um dos melhores da primeira divisão ligada aos profissionais, mesmo sem ser o número 1. Ainda assim, o herói precisou fingir que não o conhecia, já que, naquele ponto da linha do tempo, eles deveriam ser completos estranhos. Então o jovem se apresentou ao herói, dizendo que suas salas de aula eram próximas e que ele era bem conhecido na escola como um desperto. Mas quando o protagonista afirmou que nunca tinha ouvido falar dele, o jovem ficou chocado. Então Do-jun Kim decidiu aceitar a situação. Antes de perguntar ao protagonista se ele estava ali para entrar no clube juvenil dos caçadores, mas ele respondeu que estava ali para usar a sala de treinamento, onde era necessário um responsável. Do-jun Kim afirmou que tinha autoridade para conceder acesso ao herói, já que era membro do clube juvenil da academia, algo que o herói desconhecia. Christopher percebeu que tudo tinha um preço, pois o jovem exigiu assistir a ele treinando. Apesar de ser um incômodo, o protagonista decidiu aceitar, já que nada estava realmente em risco. Dito isso, a mulher pediu que ele usasse a sala de treinamento número 3, já que um membro do clube juvenil havia aceitado ser seu responsável. Mais tarde, a voz afirmou estar surpresa ao ver que alguém além dele na escola queria ser caçador, deixando o protagonista surpreso, já que ele estava se referindo a si mesmo. Do-jun Kim afirmou novamente que fazia parte do clube juvenil dos caçadores, no qual tinha dificuldade de se encaixar, pois os outros membros eram mais velhos e desconhecidos. Antes de perguntar ao herói o motivo de usar a sala de treinamento que ninguém frequentava, então ele explicou que devia ser por causa da fixação de todos com a Liga dos Caçadores. Christopher então perguntou ao garoto se ele realmente queria vê-lo fazer um simples treino e colocar suas habilidades à prova. Ainda assim, quando Do-jun Kim sugeriu dar uma mão ao seu colega de escola, o protagonista rapidamente percebeu que ele sempre havia desejado atenção. Mas, ainda assim, o protagonista não podia aceitar, já que era uma reencarnação, tornando-o anos mais velho que o estudante do ensino médio. Com isso, tudo estava preparado. A sessão de treinamento havia sido programada. E então começou, quando uma luz brilhante apareceu, quase cegando Do-jun Kim. Com isso, o clone tanque que nosso herói invocou começou a surgir, e se a vida real pudesse ser comparada a um videogame, essa entidade seria considerada uma unidade de treinamento. Mas não era exatamente o mesmo, pois ele invocou o seu enorme escudo. Sua defesa era tão impenetrável que era quase impossível causar-lhe dano. Do-jun presumiu que o treinamento havia sido programado de forma incorreta e sugeriu que ele usasse um clone comum em vez disso, já que o tanque era atualmente indestrutível. Mas quando o protagonista invocou sua arma, afirmou que seu colega estava falando bobagens, afirmando que alvos de treinamento deveriam ser duráveis. Christopher então insinuou que o monstro era indestrutível, apenas para Do-jun Kim, enquanto abria um sorriso selvagem. O método mais fácil de quebrar um material resistente era atingi-lo com algo ainda mais forte. Mas, vendo que isso era impossível no momento para o herói, ele ficou com apenas uma solução para derrubar o tanque, que era mirar em suas articulações. Assim, Christopher realizou seu primeiro golpe com a lança, atingindo com sucesso o clone tanque. Isso deixou o protagonista satisfeito, pois ele tinha um bom domínio sobre seu próprio corpo. Então decidiu recorrer ao seu olho que tudo vê, para localizar os pontos fracos do boneco de treino. E assim Christopher se concentrou por um momento, antes de avançar contra o monstro virtual, cortando com sucesso seu braço e sua cintura, antes de desferir o golpe final. Assim, o boneco de treino indestrutível caiu em pedaços no chão.
marcando a vitória do jovem lanceiro. Seu desempenho impressionante o fez se arrepender de não ter filmado a sessão de treino. Do Jun Kim afirmou que o herói havia vencido, pois ele havia reduzido a defesa do tanque ao mínimo. Caso contrário, teria sido necessário uma arma especial. O lendário jogador percebeu que o estudante havia criado sua própria explicação ao testemunhar algo que não podia compreender. Do Jun Kim disse que o herói, que devia ser especializado em domínio da lança, era digno do clube juvenil e que ele também daria uma tentativa no boneco de treino. Christopher decidiu não esclarecer o jovem sobre seu feito, vendo que ele perceberia por conta própria o quão difícil era. Mais tarde, naquela mesma noite, nas instalações, Do Jun Kim, exausto e confuso, pensava em como havia replicado exatamente os movimentos de Christopher. Ao enfrentar o boneco de treino, o estudante havia reduzido a defesa do monstro ao mínimo, o que o deixou ainda mais intrigado, pois o clone, mesmo quando ele avançava em cada ataque, permanecia intocado. Naquela mesma noite, nas instalações, o treino ainda continuava. O estudante presumiu que havia programado o treino de forma errada, quando, de repente, alguém o chamou. Um veterano do clube exigiu ser devidamente saudado. Então Do Jun Kim se curvou educadamente para Jizu. Nesse momento, o jovem percebeu que seu companheiro de equipe tentava atacar um clone tanque. Então o jovem Kim explicou que queria se aquecer antes da sessão de treino deles, fazendo Jizu repreendê-lo por usar um boneco de treino tão resistente, antes de afirmar que o jovem jamais seria capaz de danificá-lo, mesmo que ajustasse sua defesa ao mínimo, fazendo Do Jun Kim se frustrar com sua própria fraqueza. Depois disso, no trem, o herói começou a pensar em o quanto lhe faltava força. Como o centro de caçadores de uso geral concedia aos despertos o acesso às instalações comuns de treinamento. Quando ficou sozinho, nosso herói tentou enfrentar os monstros da Liga dos Caçadores, assim como o recurso de parceiro de detecção com inteligência artificial. Isso fez com que o herói percebesse sua necessidade de poder, já que seu olho que tudo vê era de rank B, impedindo de usar ataques poderosos. Com suas habilidades físicas apenas um pouco superiores às de uma pessoa comum em boa forma, o herói estava determinado a se exercitar para aumentar sua própria força, enquanto pensava em como sua recuperação era acelerada por sua flor completa. Christopher sabia muito bem que praticar era sua única maneira de obter poder. Vendo que precisava da aprovação de seu responsável para usar a sala de treinamento do centro de caçadores, o que era muito inconveniente. Então ele pegou seu smartphone para procurar um lugar onde pudesse treinar por conta própria. Quando, de repente, recebeu uma ligação de Do Jun Kim, o jovem imediatamente perguntou ao protagonista se ele ia treinar, deixando-o intrigado, antes de propor levá-lo para jantar. Pouco tempo depois, no melhor restaurante de sopa para ressaca, Do Jun Kim acenou para seu colega de escola, que havia acabado de chegar. Christopher comentou que o jovem devia ser cheio da grana, o que ele imediatamente confirmou. De acordo com o jovem Kim, ter uma origem rica tornava o caminho para se tornar caçador muito mais fácil, o que nosso herói não podia negar, já que equipamentos e testes eram caros. Ainda assim, o herói não pôde deixar de perceber que o estudante à sua frente era exatamente igual ao homem que conheceu em sua primeira vida, vendo o quanto ele sempre buscava atenção. Dito isso, o protagonista pediu ao jovem que fosse direto ao ponto, algo que ele não entendeu de imediato. Então Christopher afirmou que aquele convite era resultado de algum tipo de pena. Do Jun Kim negou, dizendo que na verdade tinha algo a pedir ao herói. O protagonista chamou o garçom, já imaginando que o estudante tinha problemas com o boneco de treino. Do Jun Kim explicou que havia falhado em derrotar o clone tanque, mesmo após replicar os movimentos do prodígio, e por isso decidiu pedir alguns conselhos. Mas, de repente, ele interrompeu o próprio discurso e abaixou o olhar ao perceber algo, o que deixou nosso herói intrigado, levando-o a se virar para ver o que era. 3 jovens vestindo roupas semelhantes às de Do Jun Kim, o que significava que eram do mesmo time, entraram no restaurante, falando mal dele. O estudante não pôde deixar de se sentir envergonhado, ao ser zombado por tentar derrotar o clone tanque. Jizu explicou que havia perguntado o motivo de tal treino e que o jovem respondeu que um amigo seu havia conseguido derrotar o boneco, mas ele não acreditou. Enquanto as zombarias continuavam, o protagonista percebeu que eram os veteranos de Do Jun Kim que estavam impedindo seu crescimento. Então decidiu agir, explicando em voz alta que não era necessário alterar as configurações para derrotar um clone tanque, e que a tarefa não era desafiadora se o método certo fosse usado. O protagonista elogiou seu amigo por tentar derrubar um oponente tão poderoso, quando outros afirmavam que isso era impossível, mostrando que eles mesmos eram fracos demais para conseguir, o que irritou Jizu. Quando o jovem começou a falar sobre a academia, levantou-se. Do Jun Kim tentou acalmar seu amigo a tempo, mas era tarde demais. Jizu colocou os pés sobre a mesa e mandou seu colega ficar quieto. Em seguida, chamou o herói por tê-los insultado e afirmou que um ataque de um desperto como ele poderia facilmente matar o protagonista, antes de lhe dar 3 segundos, para fazer o que quisesse, o que deixou Christopher intrigado, pois Jizu agia como um típico valentão de filme. Isso acabou deixando o protagonista realmente irritado, ao perceber que não seria tratado com o jantar. Christopher então se aproximou de Jizu, e o golpeou casualmente no rosto, deixando seus 2 amigos surpresos e chocados. Eles correram rapidamente para ajudá-lo a se levantar. O lendário jogador pensou em como havia usado bem o limite de tempo, vendo que sempre procurava atingir o primeiro golpe. Com isso, Jizu ficou irritado e completamente enfurecido. Então o herói explicou que, apesar de ele ser colega de equipe de seus amigos, não tinha qualquer relação com ele, e por isso deveria deixá-lo em paz. O jovem provocado tentou atacar o herói, mas ele desviou com elegância.
Christopher se lembrou de Jesus afirmar que um de seus ataques seria suficiente para derrotá-lo, antes de insinuar que ele ainda precisava acertar o golpe, deixando seu oponente tomado pela raiva. Mas o soco de Jesus foi rapidamente desviado pelo herói, que contra-atacou com um rápido golpe de esquerda. Sabendo que não venceria em um combate corpo a corpo prolongado, o jovem enfurecido decidiu recorrer a outros meios, o que assustou o herói ao perceber o que estava prestes a acontecer. Jesus começou a concentrar sua mana. O olho que tudo vê do protagonista, capaz de detectar perigo e fraquezas, começou a alertá-lo. Então ele deu um salto para desviar no último instante, enquanto o chão abaixo dele começava a rachar. Ao ver o estado do piso ao lado, o herói percebeu que estava enfrentando um manipulador de gravidade, o que o fez entender que Jesus realmente pretendia usar suas habilidades. Apesar da presença de civis ao redor, que Do-jun Kim rapidamente começou a evacuar. Dito isso, o jovem liberou sua energia mais uma vez, para lançar outro ataque gravitacional que o herói desviou por pouco, ficando em alerta, pois quase havia sido atingido por uma mesa voadora. Apesar do desejo de Christopher de pegar leve com o jovem, ele não teve escolha, ao dirigir-se a ele. Antes de afirmar com firmeza que o tempo dele havia se esgotado, o manipulador da gravidade respondeu dizendo que era ele quem deveria dizer isso, antes de liberar mais um ataque, que nosso herói conseguiu desviar mais uma vez. Christopher se viu em uma situação difícil, pois, embora seus olhos lhe permitissem desviar dos ataques do manipulador da gravidade, ele ainda era incapaz de alcançá-lo. Então decidiu tomar outras medidas, pegando um prato que estava caído no chão, e o arremessando com toda a sua força contra o adversário. Nosso herói havia jogado um prato contra seu oponente, mas ele apenas abriu um sorriso, e usou sua manipulação da gravidade para parar o prato, antes de deixá-lo cair. Jesus então afirmou ao herói que tais truques não funcionariam com ele, quando, de repente, recebeu um prato de comida no rosto. O protagonista, que continuava jogando pratos, afirmou que seu oponente deveria tentar desviar deles, deixando-o completamente irritado. Christopher começou a pensar em como toda habilidade possuía um tempo de recarga, enquanto seu adversário era sobrecarregado pelos pratos lançados, e se perguntou o que aconteceria se esse tempo não fosse respeitado. Naquele momento, a mão de Jesus começou a tremer, pois ele agora era incapaz de usar sua manipulação da gravidade, permitindo que o herói o atingisse novamente na cabeça com um prato, já que ele estava indefeso sem sua habilidade, por não ter respeitado o tempo de recarga. A astúcia do herói irritou profundamente seu oponente, quando, de repente, Jesus percebeu que o herói havia desaparecido de sua vista, e alguém gritou cabeça. O garoto entrou em pânico, cobrindo a cabeça enquanto ainda estava confuso com a origem da voz. De repente, ele foi golpeado, por ninguém menos que o nosso herói. E assim que Jesus o acusou de atacar seu estômago e, em vez disso, atingir seu crânio, Christopher gritou cabeça, mais uma vez. Isso assustou o garoto, que ficou imaginando onde seria o próximo ataque. Então decidiu cobrir o estômago, achando que o protagonista atacaria ali novamente. Mas Christopher o acertou na cabeça. O protagonista continuou gritando cabeça, enquanto deixava a marca de seu punho esquerdo em Jesus. Pouco depois, o jovem perdeu a consciência. Então nosso herói decidiu encerrar a surra. Mas algo chamou sua atenção e o deixou surpreso. Ao observar o estado do restaurante, ele afirmou para si mesmo que não fora ele quem o deixará em ruínas. Ainda assim, foi o herói quem desferiu o primeiro golpe, e ele estava ileso, enquanto seu adversário jazia ferido e inconsciente. Christopher começou a pensar em um plano, já que os dois amigos de seu oponente, assim como seu próprio companheiro, haviam deixado o local. De repente, a polícia chegou à cena, o que assustou o protagonista. Diante disso, restava apenas uma solução. Então ele sujou o próprio rosto, levantou o valentão, e jogou água nele para acordá-lo. Jesus abriu os olhos apenas para encontrar o iniciante caído no chão, de olhos fechados, deixando-o completamente confuso. Mesmo diante da confusão, ele decidiu se vingar de seu oponente assim mesmo, quando, de repente, alguém chegou acompanhado da polícia. Do-jun Kim apontou o oficial para a cena. Jesus rapidamente percebeu o tipo de situação em que havia se metido, enquanto seu suposto oponente derrotado implorava por misericórdia. Então o policial sacou seu taser para prender o jovem. Isso deixou o protagonista bastante satisfeito, pois havia conseguido enganar o policial, escapando de todos os problemas com a lei. Christopher também percebeu que o valentão não iria contradizer sua história, já que ficaria envergonhado demais para admitir que havia perdido para ele. E mesmo que tentasse revelar a verdade, o estado da cena do crime jogava contra ele. Mais tarde, no centro de treinamento, alguém começou a falar sobre como a situação tinha sido difícil para Jesus. Era o próprio Do-jun Kim, que explicou como ele havia sido repreendido pelo resto da equipe e como havia rumores de que logo seria expulso do grupo. Isso agradou o herói, pois a injustiça havia sido evitada. Seu amigo então perguntou se ele iria tirar um tempo para descansar. Mas Christopher rapidamente invocou outro clone, afirmando que não podia se dar a esse luxo. Nosso herói permaneceu firme diante do esforço, enquanto seu amigo apenas aceitava a situação. Christopher segurou sua arma com firmeza, pensando em como a flor completa lhe concedia um novo talento ao alcançar uma grande conquista, o que significava que agora ele possuía uma nova habilidade. Dito isso, Christopher avançou contra o monstro, saltou no ar e gritou cabeça. O
O novo talento desperto chamado nomear seu ataque permitia ao herói gritar o nome de uma habilidade aleatória ou de um alvo para fortalecer seus ataques. Esse novo poder permitiu que nosso herói partisse a cabeça do clone, marcando sua vitória. Enquanto seu amigo ficava chocado, ele começou a pensar em como era surpreendente ver que derrotar um valentão era considerado uma conquista. Mas a parte mais intrigante era o fato de ele não possuir tal talento em sua vida anterior. Essa habilidade estranha, que o obrigava a gritar o nome do alvo, certamente o faria parecer esquisito aos olhos dos outros. Mais tarde naquela noite, durante o jantar, foi dito que o protagonista participaria de uma audição de um programa de sobrevivência para caçadores. Ele confirmou para seus pais, dizendo que queria mostrar seu valor. Vendo que finalmente poderia se inscrever num TERS, Next Generation, um reality show que revela e treina os caçadores do futuro. Enquanto a mãe preocupada dizia que a competição seria feroz, já que era uma divisão, o pai afirmou que o filho deveria correr o risco, fazendo a esposa repreendê-lo por ter tomado uma decisão parecida no passado e levado seu negócio à falência, o que acabou gerando uma discussão diante do filho. Christopher explicou que vencer lhe garantiria uma arma feita sob medida, uma grande quantia em dinheiro e a matrícula na academia ou entrada em uma equipe da Divisão 3. A mãe disse que isso era natural, considerando quão acirrada seria a competição do reality show. Mas o filho afirmou alegremente que trabalharia o máximo possível, deixando ambos os pais surpresos. Então concordaram em deixá-lo participar, mas a mãe advertiu que ele não deveria se surpreender caso não vencesse. O herói sabia muito bem o quão feroz seria a competição, já que o programa era usado para selecionar os melhores candidatos para a Liga dos Caçadores em escala nacional. Mas, por causa disso, certos fatores injustos surgiam para os melhores ranqueados, já que o programa tinha o objetivo de escolher o melhor novato. Ainda assim, ele não queria que seus pais se preocupassem, pois em sua vida anterior havia vencido inúmeros torneios. E, por isso, tinha certeza de que derrotar um simples grupo de novatos seria fácil. É então que vemos nosso herói empunhando 2 pistolas, enquanto realizava o teste do clone de 3 minutos em um TES, The Next Generation, que ele obviamente conseguiu passar com facilidade. Antes disso, vemos 3 pessoas sentadas à mesa, conversando sobre como logo colocariam as mãos nas inscrições. A juíza Arajô perguntou a Mincio, do UNTES, Next Generation, porque ele decidiu assumir o cargo de jurado depois de afirmar que não queria. Mincio lhe explicou que, apesar de seu sucesso em escala internacional, queria se concentrar em sua terra natal, na esperança de encontrar um amador talentoso. O terceiro jurado, Suei Omin, comentou que, se o homem realmente fosse tão bom quanto dizia, deveria estar participando das ligas profissionais e que a academia já fornecia ótimos amadores. Ao ouvir isso, Mincio lhe respondeu que aqueles com talentos genuínos eram os excêntricos que brilhariam sob a orientação certa. Arajô explicou ao juiz federal que eles precisavam se concentrar nos competidores em vez da liga, mas observou que sua opinião poderia mudar se ela visse o grande potencial de Ita, embora tenha decidido deixar o assunto de lado, já que o poder de voto deles era o mesmo. Após abrir o site do programa de TV, o herói começou a ler que o propósito do programa era encontrar os jogadores que moldariam as futuras ligas dos caçadores. Mas sua principal preocupação era o fato de que o primeiro teste da audição seria escrito. Ao ver o quão detalhadas eram as perguntas, Christopher presumiu que elas certamente agradariam aos estudantes acadêmicos. A primeira pergunta era sobre sua ocupação antes da carreira de caçador, e ele explicou que não tinha nenhuma. A segunda perguntava qual seria seu método preferido ao lidar com um problema em grupo, e ele respondeu que sempre assumia a liderança e fazia os outros obedecerem. O protagonista então bebeu um copo d'água antes de continuar. Nosso herói agora se encontrava em uma situação difícil, pois esperava que as audições fossem fáceis, mas o teste escrito se revelou bastante complicado. Ainda assim, ele tinha certeza de que poderia compensar o desastre com o teste prático, quando de repente encontrou algo intrigante, pois, para acessar a terceira parte da audição, precisava clicar em um link, e, assim que apertou o botão, foi subitamente transferido para outro espaço, o que o fez pensar em como as habilidades de um caçador eram baseadas em sua personalidade e experiência. O que o deixou intrigado, vendo quão impressionante era aquela habilidade. O jovem, agora sozinho em seu quarto, começou a refletir sobre a natureza da habilidade, enquanto o sistema explicava que ele precisava derrotar ondas de clones em 3 minutos. De acordo com o sistema, a arma do herói seria moldada por sua imaginação. Então ele começou a pensar, até soltar um sorriso de canto ao criar 2 pistolas. O herói ficou satisfeito com a ideia de um teste prático. Em sua vida passada, as armas favoritas do protagonista eram pistolas duplas que ele imbuía com seu poder arcano, mas percebeu que isso não seria possível neste teste. Quando o teste estava prestes a começar, nosso herói rapidamente ativou seu olho que tudo vê. Então uma primeira onda de clones, muito mais fracos que os clones tanque, apareceu, marcando o início do teste. Dito isso, Christopher mirou suas armas e começou a atirar o mais rápido possível. Enquanto isso, alguém achou aquilo escandaloso. A juíza Arajô perguntou a Suei Omin se ele também não desaprovava aquele tipo de comportamento. O homem concordou com ela, fazendo-a afirmar que aquele não era o propósito do teste ao assistir a performance do herói. Segundo ela, Christopher estava trapaceando, já que qualquer caçador poderia eliminar a onda de clones se tivesse armas de fogo em mãos. Arajô então acrescentou que suas respostas na prova escrita também foram inaceitáveis. Ela afirmou com raiva que o jovem era problemático, pois não levou a questão a sério. O homem não teve escolha a não ser concordar com ela. Afinal,
Armas de fogo normalmente não eram usadas pelos caçadores. Essas armas não eram muito eficazes contra monstros, pois era difícil infundi-las com mana, que desaparecia dos projéteis disparados. Por isso, a maioria dos caçadores usava armas de combate corpo a corpo. Armas de longo alcance existiam nas ligas dos caçadores, mas apenas as mais lentas, como arcos e bestas. Segundo Mincioli, apenas alguém tão talentoso quanto Ethan conseguiria disparar uma grande quantidade de balas carregadas de mana em pouco tempo. Então ele afirmou estar intrigado com o protagonista, deixando sua colega curiosa. Para surpresa do segundo juiz, o terceiro concordou com o primeiro, pois, mesmo que o jovem não tivesse essa intenção, ele conseguiu encontrar uma forma de contornar as regras a seu favor de maneira incomum. Mincioli concordou com ele, dizendo que, nas próximas rodadas, poderiam avaliar melhor sua performance. Antes de declarar que o protagonista e Ethan tinham uma forma diferente de pensar quando se tratava de armas de fogo, Ara-Jo pediu que ele explicasse, mas nem ele próprio tinha certeza. O juiz teorizou que o jovem talvez visse potencial nas armas de fogo dentro das ligas dos caçadores, mas logo desistiu da ideia. Mincioli começou a refletir, enquanto observava o protagonista optar por fazer o restante do teste usando apenas uma arma. O juiz esperava profundamente estar enganado sobre Christopher. Enquanto isso, alguém perguntou sobre o estado de Jisoo. Do-jun Kim explicou que o protagonista principal não havia sofrido nenhum ferimento grave, o que soou estranho para o homem, já que o garoto, apesar de não ser forte em combate corpo a corpo, possuía uma habilidade poderosa, e ainda assim seu oponente sofreu apenas danos leves, enquanto ele próprio parecia estar em uma condição bem pior. O homem decidiu se concentrar no garoto à sua frente, perguntando se ele participaria do programa de TV e dizendo que queria avisá-lo, pois levaria algum tempo. O jovem de camisa azul, tomado pela curiosidade, perguntou a Do-jun Kim se seu amigo que lutou com Jisoo também participaria do programa. Ele explicou que não tinha certeza, já que ainda não havia perguntado. Dito isso, o treinador dispensou o jovem, dizendo que ele devia estar ocupado se preparando para o próximo show. Assim, o garoto se despediu. O treinador começou a pensar em como a situação havia se tornado ainda mais interessante, enquanto Do-jun Kim caminhava pelo corredor. Ele também começou a imaginar como seria a participação do manipulador de gravidade no programa, o que tornaria tudo ainda mais emocionante. O sol brilhava intensamente sobre o estádio principal do reality show. Ao chegar diante dele, nosso herói começou a refletir sobre quantos anos haviam se passado desde que iniciou sua carreira naquele mesmo estádio. Então decidiu caminhar até o velho local mais uma vez, para enfrentar os novos desafios que ainda estavam por vir. As ligas dos caçadores tinham 3 divisões, sendo a mais alta com partidas realizadas em torres, enquanto as 2 inferiores usavam um estádio de realidade virtual. A princípio, o herói não conseguia entender o motivo de construir em locais tão grandes. Mas ao ver a multidão presente naquele dia, percebeu que a resposta estava em ocasiões como aquela, o reality show. Entre a multidão, um dos qualificados do programa UNTES, The Next Generation, An Jeol-yoon, observava em silêncio, concentrado, enquanto outra candidata, Ye Ju-il, esperava pacientemente o início do evento. Ao mesmo tempo, um terceiro classificado chamado Min Seon-jang deixava o olhar vagar pelo estádio. Christopher, que começou a pensar em como aquele programa acontecia antes do início de sua carreira em sua vida passada, ficou surpreso ao ver tantos rostos conhecidos. Para sua surpresa, rostos familiares estavam espalhados pela plateia, alguns deles com um grande potencial. Isso deixou curioso sobre quem teria sido o vencedor daquele evento em sua vida anterior, já que, dessa vez, ele iria vencer de qualquer forma. De repente, Christopher foi chamado por Do-jun Kim, que acenava para ele da multidão ao lado de um assento vazio. Assim que o herói se sentou ao seu lado, o garoto perguntou como ele estava, revelando que havia presumido que sua internação no hospital seria longa, fazendo o protagonista perceber que, durante o incidente no restaurante, ele provavelmente havia parecido bastante ferido para seus amigos. Do-jun Kim revelou que o manipulador da gravidade, que agora estava incondicional, se recuperaria totalmente da última luta em 3 semanas, o que intrigou o herói. Ao ver o valentão entre os participantes, ele ficou ainda mais confuso. Então seu amigo explicou que ele havia sido obrigado a participar, já que os profissionais usavam aquele programa para recrutar estudantes promissores das academias. Portanto, ele precisava impressioná-los. O programa agora estava no ar. Enquanto uma névoa começava a encher o estádio, o comentarista explicou que novos aventureiros eram sempre bem-vindos, antes de dar as boas-vindas a todos em UNTES, The Next Generation, afirmando que as promissoras carreiras dos amadores estavam prestes a começar, enquanto a névoa se dissipava e todos os refletores apontavam para o centro. Dito isso, um campo de batalha virtual apareceu no estádio. O comentarista declarou que aquele era o maior show da Terra, pois revelaria o melhor caçador do futuro, e que cada um dos participantes havia superado inúmeros outros despertos do país. O homem então pediu que a multidão aplaudisse os jovens caçadores, já que eles estavam entre os 2% que foram aceitos como os futuros caçadores da nação. Antes de apresentar os 3 jurados, o primeiro era Ara-jo, uma grande caçadora coreana que havia vencido a Liga Nacional 3 vezes. O segundo era Min Seo-lee, o maior caçador coreano, participante das ligas internacionais. E o terceiro juiz era Sue Yeon-min, uma celebridade nacional. Do-jun Kim ficou chocado ao ver o maior caçador da Coreia no júri, já que ele deveria estar competindo nas ligas estrangeiras. O protagonista percebeu que aqueles 2 juízes eram figuras realmente importantes, com o mesmo peso que ele tivera em sua vida passada.
Ainda assim, ele tinha certeza de que seria capaz de superar ambos. O comentarista então explicou que os amadores participariam de desafios criados pelos juízes, e aquele que se saísse melhor ganhará $360 mil, além de uma arma sob medida feita pela oficina de Mora. Ao ouvir isso, o herói ficou impressionado, pois os itens comuns fabricados pela oficina de Mora já eram inestimáveis, quanto mais uma arma personalizada, deixando cada vez mais surpreso. Isso fez o herói teorizar que isso lhe permitiria recuperar seu auge muito mais rápido do que havia planejado. Arajo decidiu explicar o primeiro desafio para os 100 selecionados dentre os 4.450 candidatos, a fim de determinar quem era realmente digno. Dito isso, ela explicou animadamente que os jovens participariam de uma batalha de sobrevivência em uma masmorra onde caçadores reais já haviam lutado, e que o desafio terminaria assim que 80 participantes fossem eliminados. Antes de afirmar que, na masmorra chamada Terra das Almas Perdidas, aquele que obtivesse a maior pontuação receberia um pequeno bônus para o próximo desafio. Assim, os 100 competidores foram teleportados para dentro da masmorra para iniciar o primeiro desafio. Enquanto era teleportado, o herói se sentia empolgado. Assim, nosso herói pisou na Terra das Almas Perdidas. Ele rapidamente começou a observar os arredores, pensando em como as finais haviam sido disputadas naquela masmorra em sua vida anterior. Christopher conhecia tudo sobre a Terra das Almas Perdidas, sua natureza, seu mapa e suas mecânicas principais. O herói até sabia da existência da masmorra secreta. Dito isso, ele abriu um sorriso animado, antes de pensar em qual seria seu próximo movimento. Arajo tinha certeza de que o herói não conseguiria manipular as regras a seu favor em um jogo de sobrevivência, pois, embora muitos considerassem o desempenho impecável dele no teste prático como prova de sua inteligência, ela não acreditava que ele fosse um gênio. A mulher agora estava concentrada, vendo que jogos de sobrevivência dependiam de inúmeras habilidades essenciais para caçadores, tornando impossível para um impostor sair vitorioso. O objetivo de Arajo era mostrar ao garoto que a Liga dos Caçadores devia ser levada a sério. Os outros dois começaram a comentar sobre o talento dos amadores e sobre como sua colega havia escolhido sabiamente o desafio, já que ele manteria apenas os caçadores habilidosos. De repente, eles notaram algo estranho. Ao olharem para a tela, perceberam que um dos caçadores estava deixando a área de batalha. Então os 3 juízes decidiram verificar o que estava acontecendo. A tela revelou que o jogador rebelde não era outro senão o nosso herói, diante de uma estrutura estranha. Christopher exibia um sorriso insano no rosto. Ao vê-lo na tela, a mulher ficou perplexa ao perceber que ele sabia da existência daquele local, pois era o lugar onde o artefato da masmorra estava escondido. Artefatos eram uma série de tesouros diversos ocultos dentro das masmorras. Às vezes, se alguém conseguisse colocar as mãos em um artefato, poderia garantir a própria vitória. Isso deixou Arajo em pânico, já que nem mesmo jogadores da primeira divisão deveriam conhecer aquela masmorra, que jamais havia sido revelada ao público, muito menos para amadores. Portanto, seria impossível aquele jovem saber sobre o artefato secreto. Mincio Lee sussurrou para os colegas dizendo que deveriam intervir caso houvesse algum problema, mas ela afirmou que não era necessário. Antes de explicar que o competidor estava entrando em uma área oculta de uma réplica de masmorra real, desconhecida por todos e, portanto, não exibida no mapa. Ao ouvir isso, o homem perguntou sobre os itens armazenados na área secreta. Após uma breve pausa, Arajo explicou que ela continha éter, algo proibido na Liga dos Caçadores devido ao seu imenso poder, deixando os outros 2 juízes completamente chocados. O artefato não podia ser removido a menos que a partida fosse encerrada, mas como tudo era virtual, ele só poderia ser usado dentro do jogo, segundo Arajo. Isso fez Mincio Lee apontar que deveria haver também um guardião na área secreta junto do artefato. Os guardiões eram criaturas que protegiam o artefato, com poder proporcional ao item que guardavam. A mulher, aliviada, decidiu dar uma olhada. Dito isso, os juízes ampliaram a visão dentro da masmorra oculta e encontraram uma estrutura brilhante. O monstro chamado Cubo era o guardião do artefato escondido. Ao pressionar a pedra correta, Christopher suspirou aliviado ao ver o caminho secreto se abrir. Mesmo sem lembrar-se perfeitamente, nosso herói conseguiu localizar a masmorra secreta, pensando que derrotar o guardião lhe permitiria obter o poderoso artefato, o que garantiria sua vitória no primeiro desafio, enquanto entrava na masmorra escondida. Nesse momento, o guardião começou a brilhar intensamente, antes de se reconstruir e lançar um poderoso feixe de energia contra o herói, que desviou no último instante. Isso assustou o jovem, que percebeu que poderia ter perdido para o guardião se não tivesse enfrentado em sua vida anterior. De acordo com o herói, aquele cubo havia sido classificado como um dispositivo futurista encontrado nas ruínas de uma torre. Christopher já o havia derrotado na luta final de sua vida passada, garantindo a vitória, e, ao redescobri-lo, sabia que poderia usar o artefato proibido. Dito isso, ele encantou sua espada para transformá-la em uma barra de ferro, usando sua transmutação arcana de armas, que lhe permitia remodelar seus equipamentos. Christopher percebeu que os princípios eram os mesmos em sua vida passada e na atual. Assim, ele avançou contra o monstro, mirando para atacá-lo com sua barra metálica.
Enfiou o pedaço de ferro entre os espaços do mini-cubo, antes de forçar a separação das partes. O herói então chutou o fragmento que havia destacado e o atingiu com a barra de ferro, antes de dar um salto mortal para trás a fim de ganhar distância. Após recuperar o equilíbrio, Christopher ficou satisfeito por ter obtido uma fração do monstro, pensando em como seria desafiador derrotar um guardião com suas habilidades atuais. No entanto, aquele cubo que se reformava era, na verdade, um dispositivo criado para proteger a relíquia, o que significava que seria possível derrotá-lo se conhecesse seu padrão de ataque. Assim, o guardião se reformou em duas mãos gigantes. O herói conseguiu desviar no último segundo, enquanto o monstro tentava esmagá-lo entre as palmas. O jogador ficou alarmado com a proximidade da morte, mesmo conhecendo o padrão de ataque, mas então abriu um sorriso, percebendo que havia aproveitado a oportunidade, enquanto o guardião começava a rachar, antes de subitamente desmoronar em pedaços, bem antes de o protagonista ser esmagado. Ele conseguiu esconder o fragmento roubado entre as enormes palmas. Naturalmente, um fragmento de um monstro robusto é tão forte quanto o restante de seu corpo. O jovem então pegou um pedaço dos restos do guardião, pensando em como era óbvio que o monstro acabaria se destruindo ao esmagar uma parte do próprio corpo. Dito isso, o herói decidiu colocar as mãos no poderoso artefato. O éter estava colocado sobre um santuário dourado, dentro de um baú luxuoso. Apesar de saber que se tratava apenas de uma cópia virtual, o herói ainda ficou feliz em ver aquele artefato novamente após tanto tempo. Tudo estava saindo exatamente como o jogador prodígio havia previsto. Assim, ele havia adquirido o artefato da masmorra Terra das Almas Perdidas. Christopher rapidamente decidiu imbuí-lo em sua lâmina. Mas, de repente, algo chamou sua atenção. Aquela visão lhe causou grande alegria. Pois, com o sistema considerando a derrota de um guardião como um feito, ele havia obtido uma habilidade que lhe permitia replicar o poder do artefato fora da masmorra. Christopher decidiu testar imediatamente, usando suas habilidades para criar pistolas. O protagonista começou a esvaziar o tambor de suas armas, deixando 3 buracos distintos na parede da masmorra. Isso deixou o jogador genial eufórico, ao perceber que isso lhe permitiria recuperar o uso das armas de fogo muito antes do que havia esperado. Em sua primeira vida, as grandes reservas de mana do herói permitiam que ele usasse pistolas criando balas feitas de energia mágica. Sua habilidade Flor Completa, que ainda não estava ativada, o ajudava a acelerar seu progresso, mas também resultava em reservas de mana menores do que as que ele possuía antes. Ainda assim, ao testar suas novas pistolas, ele começou a pensar que o artefato recém-encontrado poderia compensar sua falta de mana. Ao examinar a parede, o herói percebeu que podia lidar bem com pistolas, mas ainda não estava pronto para armamentos pesados. Mesmo assim, abriu um sorriso, pois suas habilidades atuais eram mais do que suficientes para abrir seu próprio caminho. Enquanto isso, ao observarem tudo pelo monitor, os 3 juízes ficaram maravilhados e sem palavras. Arajo ficou chocada ao ver o jovem usar armas de fogo novamente com auxílio do artefato. Isso fez o segundo juiz comentar sobre a misteriosa capacidade do herói de desviar dos ataques do guardião e o quanto isso havia despertado seu interesse. O terceiro explicou que, como o guardião era uma máquina, seus movimentos poderiam ser previstos, mas ainda assim era improvável que o herói conhecesse o padrão de ataque. Arajo explicou que profissionais como eles conseguiriam fazer isso, e, vendo que seria impossível para um iniciante, presumiu que ele possuía uma habilidade de clarividência em seu arsenal. Mas esse não era o único ponto intrigante. A forma como o herói derrotou o guardião, usando um fragmento do próprio corpo do monstro contra ele, foi simplesmente impressionante e desconcertante. Irritada, ela franziu o senho. Isso a fez lembrar das palavras de seu colega, que os caçadores excêntricos eram os verdadeiramente talentosos, deixando-a frustrada. De volta à Terra das Almas Perdidas, um jovem se movia rapidamente de galho em galho, saltando o mais rápido que podia. Era ninguém menos que Angeol Yun. O jovem olhou para cima. E, ao ver que possuía a maior pontuação de abates e o primeiro lugar, ficou satisfeito, vendo que tudo estava saindo conforme planejado pela equipe 1 da academia privada da capital. Angeol Yun pousou no chão, pensando que o primeiro teste terminaria após mais algumas eliminações. Parecia-lhe que ninguém seria capaz de enfrentá-lo em um combate 1 contra 1, enquanto avançava pela floresta. De repente, tiros altos ecoaram, deixando o jovem caçador chocado. Enquanto isso, nosso herói se perguntava se havia chegado tarde demais. Vendo que 20 competidores deveriam ser eliminados antes do fim da rodada, o herói pensou que, ao eliminar todos os competidores, garantiria a vitória, mas ao perceber que não conseguiria encontrá-los a tempo, decidiu mirar no 5º lugar. E, assim que resolveu eliminar todo competidor que encontrasse, algo estranho chamou sua atenção. O protagonista havia avistado o valentão de antes. Jizu estava escondido entre as ervas altas. E, assim que um dos competidores entrou em seu alcance, ele cerrou o punho, para capturar o jovem com um ataque surpresa de gravidade. Jizu abriu um sorriso astuto ao eliminar o competidor, antes de sair de seu esconderijo e se aproximar da cratera que havia acabado de criar. Quando, de repente, alguém tocou em seu ombro, por ninguém menos que o nosso protagonista, que anteriormente já o havia espancado, fazendo um arrepio percorrer a espinha do valentão. Jizu tentou se virar para encarar o herói, mas acabou caindo no chão de medo. O jogador de elite afirmou que tinha um favor a pedir ao valentão.
Mas, ao ouvi-lo, o jovem ficou revoltado e furioso com o herói. Essa reação não agradou Christopher, que, de forma amigável, disse que estava ali para pedir a ajuda de Jesus, e ainda assim o jovem estava demonstrando arrogância. Ouvir isso encheu o valentão de raiva. E ele usou seu poder para atacar o herói, fazendo a gravidade atingir o chão no último instante. Nosso herói conseguiu escapar ileso. Christopher queria que o jovem usasse seu ataque gravitacional em uma área mais ampla, com força reduzida, para que ele pudesse eliminar todos os competidores de uma só vez. Mas, pelo visto, Jesus não parecia disposto a colaborar. Dito isso, apenas a persuasão restava no arsenal do herói, que avançou contra o jovem, gritando a palavra cabeça, o que lhe deu a pior sensação de déjà vu possível. Então Christopher continuou socando Jesus, até que ele finalmente desistisse. O valentão perguntou ao protagonista o que ele queria com aquilo, e ele respondeu dizendo que desejava uma aliança. O manipulador da gravidade recusou imediatamente. Ao ouvir isso, o protagonista invocou uma arma de fogo com um sorriso no rosto, apontando-a e disparando bem ao lado da perna do jovem. Christopher então mirou na cabeça do garoto e afirmou que teria de eliminá-lo, caso ele escolhesse não cooperar. Depois de pensar por um segundo, Jesus aceitou à força ajudar o herói, deixando-o satisfeito. Um pouco mais adiante na masmorra, dois jovens competidores cruzavam espadas, quando, de repente, foram abordados por duas sombras. O lanceiro e o espadachim foram vítimas de um ataque surpresa de gravidade, logo antes de ambos serem derrotados pelos tiros do herói, o que deixou Jesus bastante irritado. Assim que a dupla começou a se afastar, foi avistada por alguém. De repente, uma lâmina voadora foi lançada em sua direção, o que ambos perceberam rapidamente, ficando alarmados. Então o manipulador da gravidade usou sua habilidade para parar a espada no ar, em pleno voo. Christopher abriu um sorriso ao perceber que o som alto de seus disparos havia atraído outros competidores. Assim, a dupla se viu diante de uma equipe de 4 integrantes. Entre eles, o talentoso Angeol Yun. Como a Liga dos Caçadores era um esporte em equipe, alguns jogadores eram melhores na defesa. E, apesar do potencial ofensivo da habilidade gravitacional do valentão, seu melhor uso era em combate de apoio, o que fez os juízes se perguntarem se o protagonista iria eliminar Jesus, que havia garantido um lugar no placar de pontuação. Mas Arajo explicou que isso não era provável, já que ele já teria feito isso se quisesse. Os 3 juízes então perceberam que os 2 jovens estavam conversando. Quando a mulher notou que o herói estava recrutando o valentão como apoio, seu colega ficou intrigado com a escolha, já que eles não deveriam se conhecer. Isso fez Min Seoli teorizar que o garoto poderia avaliar as habilidades dos outros despertos, mas ele logo descartou a ideia. Segundo Sue Yomin, essa aliança seria muito eficiente, já que o protagonista poderia eliminar competidores imobilizados por Jesus com suas armas de fogo. Mas Min Seoli afirmou que a combinação não era tão perfeita quanto parecia, pois eles estavam enfrentando um caçador poderoso. Enquanto isso, a dupla se deparava com o quarteto inimigo. Isso fez o herói refletir sobre a melhor forma de dominar alguém em combate, e que isso não tinha a ver com estratégia, coordenação ou equipamento. A maneira mais eficiente de garantir a vitória era sobrecarregar o inimigo com pura vantagem numérica. Com apenas um usuário de gravidade ao seu lado, o protagonista estava prestes a cair. Nosso herói percebeu que esse era exatamente o raciocínio da equipe de 4. Logo em seguida, Christopher se viu desviando de uma espada voadora. O jogador de elite afirmou que não experimentava uma batalha daquele nível havia muito tempo, antes de observar que era a primeira vez para seu adversário. O caçador talentoso declarou que eliminaria o herói, já que ele usava armas de fogo, antes de dizer que aquilo era apenas profissional, lançando sua espada mais uma vez. Isso deixou o herói empolgado. Em sua primeira vida, o adulto Angeol Yun podia usar sua telecinese com espadas para controlar várias lâminas ao mesmo tempo, mas sua versão adolescente só podia manipular uma, o que tornava mais difícil lidar com as balas que vinham em sua direção. O manipulador de espadas logo se refugiou atrás de uma árvore para se proteger dos disparos, enquanto Jesus corria para o outro lado, e o herói observava que o jovem promissor estava confiando muito mais em sua tática do que em sua versão adulta. Logo em seguida, o protagonista desviou do golpe de espada que vinha em sua direção, antes de atingir o restante de seu oponente com suas armas, afirmando que ele ainda era um caçador inexperiente. Christopher então se aproximou sorrateiramente por trás do caçador, afirmando que um atirador como ele certamente acertaria seu alvo a curta distância, antes de abatê-lo com um disparo. Dito isso, o jovem começou a correr, enquanto a espada flutuante o perseguia. Então ele recorreu ao seu olho que tudo vê, que lhe permitiu revelar os esconderijos dos caçadores restantes, os quais eliminaria assim que o promissor adversário tentasse se defender. Com isso, ele saltou no ar e mirou sua arma no primeiro competidor, abatendo-o em seguida. Em seguida, voltou o olhar, e imediatamente avistou a arqueira, que entrou em pânico. Com um único toque no gatilho, a garota foi eliminada. Assim, nosso herói havia feito sua 7ª vítima. Ele então começou a pensar em como era o único ainda de pé, enquanto disparava uma bala contra a espada voadora, fazendo-a cair no chão. Era o irritado e talentoso caçador que havia acabado de chamar sua lâmina de volta. O protagonista então girou suas armas, antes de liberar uma nova rajada de balas. Mas Angeol Yun conseguiu usar sua espada para bloquear todos os tiros. Mesmo levando em conta que as armas estavam lentas devido a pouca mana, o herói não pôde deixar de se impressionar com a velocidade de reação de seu adversário. Mas, ainda assim, Christopher pensou que era muito mais rápido que ele,
enquanto disparava outra sequência de balas. Dessa vez, o jovem promissor teve dificuldades para desviar dos ataques. O herói continuou atirando enquanto o espadachim permanecia preso na defesa. Ao se concentrar em uma das balas desviadas, com o olho que tudo vê, o jovem usou suas armas para acertá-la de volta, lançando-a novamente em alta velocidade. Dessa vez, o projétil girava. Era um disparo de ricochete. A bala estava prestes a atingir o caçador, que lutava para se defender. Com isso, Christopher presumiu que a vitória era sua, mas, de repente, um som de alarme ecoou. Logo, os 20 sobreviventes da primeira rodada foram teleportados para o pódio, deixando nosso herói irritado, pois havia quase derrotado um adversário digno. Dito isso, os juízes apareceram na tela. Arajo agradeceu aos competidores por provarem seu valor como caçadores, o que representa apenas uma pequena fração dos despertos. Seu colega afirmou que não buscavam jogadores para a liga, mas sim guerreiros protetores como os primeiros caçadores, que arriscavam a vida em suas jornadas. Antes de declarar que a primeira rodada havia demonstrado uma fração do verdadeiro significado da palavra caçador. Com a próxima rodada marcada para dali a 7 dias no estádio, os jovens foram instruídos a refletir sobre suas fraquezas e aproveitar a sala de treinamento livre. Mas, quando o placar final apareceu na tela, nosso protagonista, ainda irritado, ficou completamente confuso. Ao observar atentamente o placar, percebeu que havia garantido apenas o 5º lugar, mesmo após eliminar 7 competidores, o que o deixou extremamente frustrado. Logo em seguida, ele notou que havia completado missão, e então Flor Completa o recompensou com uma cópia do artefato lendário. Nesse momento, seu amigo se aproximou, apontando que ele havia conquistado o 5º lugar. Christopher perguntou ao jovem se ele também havia se classificado, o que ele confirmou, antes de comentar que todos ficaram intrigados ao vê-lo usando pistolas, e perguntou como ele as havia conseguido. O herói deu uma resposta evasiva, o que satisfez o amigo, que então perguntou como ele havia conseguido fazê-las funcionar perfeitamente, até que alguém chamou o protagonista, pedindo que ele se preparasse para a entrevista. Pouco depois, com a câmera posicionada, o entrevistador pediu ao jovem que olhasse para ele. Então fez a primeira pergunta sobre o motivo de sua participação no programa. O jovem respondeu que se considerava o competidor mais adequado. O homem o parabenizou por ter passado da primeira rodada antes de pedir uma avaliação, e Christopher afirmou que havia avançado, apesar de seu desempenho decepcionante. O entrevistador perguntou se ele havia encontrado algum rival na primeira rodada, mas, para sua surpresa, o protagonista afirmou que nenhum lhe chamou a atenção. E, mesmo considerando o espadachim telecinético, ele não o considerava um oponente digno. Ao ouvir isso, o homem o repreendeu por não ter ficado em primeiro lugar e ainda assim falar com tanta confiança, fazendo o protagonista afirmar com ousadia que só seria divertido se ele não dominasse o placar desde o início. Seu comportamento estranho e confiante despertou a curiosidade do entrevistador e do camerama, que decidiram continuar a entrevista. Mais tarde, na cafeteria, Do Junkin parecia irritado. Então Christopher pediu que ele falasse o que estava pensando, fazendo o jovem revelar o quanto estava incomodado com a entrevista. O herói então perguntou sobre as perguntas que lhe fizeram. O rapaz explicou que o irritava o fato de o entrevistador tentar compará-lo com seu veterano, o que o herói entendeu perfeitamente, já que, ao contrário dele, não podia falar mal de Jizu, mesmo este o tendo intimidado diversas vezes. O protagonista ficou surpreso ao descobrir que Do Junkin havia afirmado aos entrevistadores que o via como um rival. Isso fez Christopher desejar que o manipulador da gravidade tivesse sido escolhido para essa posição em seu lugar. Do Junkin então perguntou ao lendário jogador sobre sua própria entrevista. Christopher explicou que haviam feito perguntas de advertência, como sua previsão sobre o vencedor da última rodada, despertando o interesse do amigo. O herói disse que, naturalmente, havia previsto que ele mesmo sairia vitorioso. Do Junkin contou que havia apostado em Yeju e o Angeol Yun, prodígios até mesmo entre os melhores da academia, como vencedores da primeira rodada, já que ambos eram membros essenciais da equipe e poderiam facilmente alcançar as ligas profissionais. O loiro afirmou ao amigo que ele entenderia se tivesse visto aqueles dois lutando na academia. Diante disso, o protagonista o repreendeu com raiva por achar que esses supostos prodígios eram melhores do que ele, deixando Do Junkin surpreso, enquanto Christopher afirmava que isso não mudava seu modo de pensar. Ele nunca chegaria a lugar algum daquele jeito, e por isso precisava mudar sua mentalidade, disse o herói, levantando-se da mesa. Dito isso, Christopher decidiu ir treinar primeiro e pediu ao jovem que aproveitasse a refeição. Ao deixar a cafeteria, ele percebeu que havia sido duro demais com o amigo, mas concluiu que aquela conversa não havia prejudicado. Afinal, todos possuíam o mesmo potencial, com exceção de alguns poucos. E, no fim, os vencedores eram determinados pela determinação de alcançar o objetivo. O lendário jogador sabia muito bem o quanto um adolescente podia se prejudicar ao subestimar as próprias capacidades. Então alguém tocou em seu ombro. Era um jovem caçador chamado Andin, que se apresentou dizendo que sempre perdia em seus treinos para o mesmo prodígio espadachim que o herói havia enfrentado na primeira rodada, antes de perguntar seu nome. O herói se apresentou e perguntou o que o jovem queria com ele. Andin comentou que o prodígio estava exausto após a primeira rodada, mas logo Angeol Yun apareceu e lhe disse que deveriam ir embora. Então ele agarrou o amigo pela gola, antes de se desculpar por seu comportamento rude ao pedir que o herói revelasse seus segredos. Isso deixou Christopher confuso. Vendo que ambos eram da academia, o protagonista não pôde deixar de pensar que pareciam bons amigos. Assim, ele decidiu usar seu olho que tudo vê, para verificar as estatísticas do prodígio espadachim, e também as do amigo dele.
Após jogar o copo no lixo, o jovem começou a refletir sobre como as estatísticas dos estudantes da academia superavam em muito as suas próprias. Ele sabia bem que o artefato havia sido o único motivo de sua vitória na primeira rodada, e que a próxima seria muito mais difícil. Pouco depois, o comentarista anunciou com entusiasmo que o programa de TV iria recomeçar. A câmera então foi direcionada para os 3 juízes, que analisavam as fichas dos competidores. Sue Yomin examinava o registro de um estudante da academia da capital. Ara Jo apontou que aquele jovem era o melhor entre os participantes, pois não era outro senão o próprio prodígio espadachim. Durante sua entrevista, o rapaz afirmou que sempre sonhou em se tornar um caçador, apesar de ter falhado 2 vezes no exame de admissão da academia. Antes de declarar que continuou tentando e aprendeu com os erros do passado, reconhecendo o verdadeiro valor do trabalho árduo. Do Jun Kim assistia atentamente à entrevista em seu smartphone. Seu amigo perguntou se o programa já havia começado, e ele confirmou, dizendo que o avanço tecnológico permitia transmiti-lo antecipadamente. O herói perguntou sobre os comentários, então o loiro explicou que o público havia gostado da franqueza do prodígio, apesar de suas respostas monótonas. Outros competidores, segundo o comentarista, haviam optado por respostas mais exóticas. Logo em seguida, nosso herói apareceu na tela. Quando perguntado sobre os desafios de sua vida, o jovem afirmou que tudo sempre havia sido fácil para ele. Com a próxima pergunta sendo sobre sua atitude em relação ao trabalho em equipe, o herói respondeu que sempre forçava os outros a seguirem sua liderança. Quando perguntado sobre o motivo de participar do reality show, o prodígio da espada deu uma resposta modesta, enquanto o protagonista exibiu toda sua arrogância. E quando surgiu a pergunta sobre ter encontrado algum rival digno na primeira rodada, ambos negaram ter visto alguém à altura. Logo em seguida, a tela ficou completamente preta. Christopher queria retomar o treino, enquanto seu amigo disse que queria assistir a parte da primeira rodada. Mas o protagonista afirmou que ele poderia ver o programa mais tarde. Do Jun Kim perguntou ao herói por que ele estava treinando apenas a parte inferior do corpo. Christopher então perguntou, de forma retórica, qual era o seu papel dentro do jogo, e o amigo respondeu que ele era um atirador. O herói então questionou qual seria o fator mais importante para um atirador, e o jovem respondeu que seria o alto dano. Mas o lendário jogador afirmou que a mobilidade era igualmente importante. Ele explicou que o prodígio da espada e outros lutadores talentosos de curto alcance possuíam ou grande velocidade de movimento, ou um ataque à distância capaz de ameaçar atiradores. E é por isso que o herói precisava que sua mobilidade igualasse ou até superasse a de um combatente corpo a corpo. Nesse momento, um homem que acabará de chegar comentou que aquele era um ponto de vista interessante, mas que, ainda assim, havia poucas estratégias dentro das ligas coreanas de caçadores voltadas para eliminar atiradores. O homem perguntou ao garoto o que achava de sua observação. Christopher rapidamente percebeu que não estava diante de uma pessoa comum, já que ele tinha livre acesso àquele local, e então explicou que, contra certas equipes estrangeiras, os atiradores sempre eram colocados em posição de destaque, mostrando quanto esse papel era crucial. Ao dizer isso, o herói afirmou que essa razão era suficiente para que ele treinasse apenas a parte inferior do corpo. Essa resposta divertiu o velho homem, pois significava que o jovem estava insinuando que seria priorizado pelos combatentes inimigos por ser um atirador. Ele caiu na risada, achando a situação engraçada. Antes de voltar ao tom sério, afirmando ao protagonista que o orgulho era a principal causa da ruína de muitos. O velho, que disse que observaria o protagonista, pediu que ele levasse em consideração seu conselho, fruto de longos anos de experiência. Antes de se retirar, os 2 jovens despertos ficaram intrigados, pois não conseguiram reconhecer quem era aquele homem. Mesmo assim, ao retomar o treino, Christopher afirmou que tentaria impressioná-lo, já que seria observado de perto. Mais tarde, uma subordinada foi checar seu chefe, que perguntou a ela sobre os fatores mais importantes para um atirador. Ela respondeu que seriam dano e habilidades de suporte. Mas o chefe, que era Jeon Tae-lee, o primeiro presidente da Associação dos Caçadores, explicou que não era bem assim. Então a subordinada apontou que a precisão deveria ser o principal fator. Mas, ao começar a explicar, o presidente a interrompeu rapidamente. Em seguida, ele começou a se recordar de uma lembrança em que perguntava a alguém o motivo de treinar apenas a parte inferior do corpo. Em sua juventude, Jeon Tae perguntou a um arqueiro se ele pretendia treinar sua mana, e o homem respondeu que o aspecto mais vital de seu papel era a parte inferior do corpo, o que deixou o jovem confuso. O arqueiro explicou a Jeon Tae que os atiradores eram sempre os primeiros alvos dos monstros, por serem considerados fracos, e por isso precisavam ser rápidos com as pernas. A simplicidade da resposta deixou o jovem impressionado, e o arqueiro completou dizendo que atiradores estavam condenados se seu esconderijo fosse revelado, e que ele jamais entenderia isso, pois era um lutador corpo a corpo. Isso fez Jeon Tae, já no presente, perceber a importância da mobilidade também nos esportes. O presidente sabia que esse conceito raramente se aplicava às ligas de seu país, que haviam perdido a maioria de seus melhores caçadores, mas reconhecia que ele era essencial nas ligas de elite e nas competições internacionais. Isso fez pensar em como o jovem estava raciocinando em uma escala global, e, apesar de ainda nem ter estreado na Liga dos Caçadores, o velho se perguntou se o protagonista estava se superestimando ou apenas avaliando perfeitamente suas próprias habilidades. Enquanto isso, Christopher, ao verificar sua janela de status, percebeu que sua habilidade adormecida Flor Completa lhe concedia um ritmo de progresso muito mais rápido do que em sua primeira vida. Flor Completa acelera o crescimento dos atributos de uma pessoa, além de conceder habilidades como recompensa por suas conquistas. Essa habilidade extraordinária também aumenta consideravelmente os atributos do usuário quando ativada.
Do Jun Kim finalmente colocou os pesos de lado. Antes de perguntar ao amigo quais eram seus planos após o treino e se ele tinha algo em mente para ele, o protagonista sabia muito bem que seu amigo, sendo um aluno da academia, não precisava treinar com a mesma intensidade, pois suas estatísticas já eram bem superiores. E assim, ele afirmou que não tinha nada para dizer ao amigo, já que ainda não eram próximos o suficiente, algo que fez sentido para o jovem. Dito isso, o protagonista sugeriu ao amigo que fizessem um duelo de treino. Pouco depois, dentro da sala de treinamento, os dois estudantes do ensino médio se encaravam, empunhando espadas. Do Jun Kim ficou chocado ao ver que o atirador também sabia manejar uma lâmina, então Christopher explicou que tinha alguma noção sobre esgrima. O loiro sabia muito bem que perderia se o oponente usasse pistolas, mas estava confiante de que venceria se ambos cruzassem espadas. Com isso, o herói sorriu de canto antes de avançar contra Do Jun Kim. Logo, o som do choque entre as lâminas ecoou. Os dois estavam em pé de igualdade. Ao perceber isso, o loiro começou a tremer. Então, após olhar para as próprias mãos, decidiu recuar alguns passos. Do Jun Kim ficou completamente confuso, pois, mesmo com Christopher empunhando uma espada comum, tinha dificuldade em enfrentá-lo. Dito isso, o herói ativou sua habilidade de transmutação arcana de arma, para mudar a forma da espada. Ao ver que Christopher havia criado uma lança, o jovem começou a perceber a diferença entre eles. Christopher então girou sua arma, que o amigo imediatamente bloqueou. Do Jun Kim se viu em uma situação difícil, já que o alcance do oponente agora era muito maior. O jovem até começou a temer o pior ao ver seu adversário transformar a arma mais uma vez. Para seu espanto, Christopher agora empunhava uma espada gigantesca. Diante daquela arma colossal, Do Jun Kim não conseguia imaginar uma forma de superá-la. Logo, a enorme espada foi brandida. Pouco depois, o loiro já estava exausto quando o protagonista começou a falar com ele. Christopher quis saber a opinião de Do Jun Kim sobre ele, já que o jovem havia declarado que o via como rival. Do Jun respondeu que havia pouca diferença entre eles, o que o herói achou ridículo, pois não estava lutando seriamente, o que chocou o garoto. Christopher parecia muito sério. Isso encheu o jovem de frustração ao perceber o enorme abismo que existia entre ele e o amigo. Dito isso, o protagonista decidiu explicar o motivo pelo qual o oponente havia perdido. Afirmou que Do Jun estava desempenhando o papel errado. Christopher analisou as forças do jovem e as comparou com as da espada. Explicou que o amigo possuía bons reflexos e uma mente ágil, o que era incompatível com a arma que havia escolhido. Assim, o herói sugeriu que ele trocasse sua arma principal por algo mais adequado à sua velocidade, como um florete. Dito isso, o herói transformou sua própria espada na arma mencionada. Segundo o lendário jogador, Do Jun Kim deveria sempre dominar o oponente com uma sequência de estocadas rápidas. Isso deixou o jovem maravilhado, perguntando-se se seria realmente capaz de dominar o florete. Mais tarde, ao saírem do campo de treinamento, os dois continuaram conversando sobre o assunto da nova arma. Nesse momento, o herói percebeu alguém zombando de um caçador que se orgulhava de ter lutado com um estudante fraco da academia. Ao ver o zombador diante de uma tela, o herói ficou chocado, pois isso significava que aquele jovem estava espionando o treino deles. Percebendo que o desperto em questão era ele mesmo, o herói concluiu que o zombador não gostava dele. Christopher, que não tolerava esse tipo de comportamento, afirmou que o rapaz não era capaz nem de vencer os estudantes fracos da academia. Isso enfureceu o valentão, o que só fez o protagonista provocá-lo ainda mais. Antes de propor que resolvessem suas diferenças em combate, o zombador aceitou imediatamente, mas então o herói percebeu que aquele jovem tinha a mesma pontuação que ele na primeira fase, e que seus atributos eram bastante decentes. O herói sabia muito bem que, se confiasse apenas em seu poder, certamente perderia, já que suas estatísticas eram miseráveis em comparação. Mesmo assim, irritado, Christopher tinha certeza de que não precisaria de sua arma característica para alcançar a vitória. Pouco depois, os dois estavam frente a frente na sala de treinamento. O herói sabia que seu oponente, Jun Seung, era um dos melhores novatos, e que suas armas de fogo eram inúteis agora, já que não eram mais um segredo. Jun Seung sugeriu que começassem o duelo, o que o herói aceitou de imediato, pensando que a vitória não estava garantida. Mesmo assim, o protagonista queria ver aquilo até o fim, e lançou o primeiro ataque, que o jovem rapidamente conseguiu desviar. Depois de ganhar alguma distância, Jun Seung lançou duas facas contra o herói, que rapidamente as rebateu com sua espada. Ao ver isso, o valentão abriu um sorriso, pois duas outras facas haviam sido lançadas, mirando as costas do herói. Christopher se assustou ao perceber que não teria tempo para desviar. Mas então, os projéteis foram desviados, deixando o herói aliviado, já que a réplica da cópia do artefato havia criado um escudo que o salvou, embora ele ainda não soubesse como derrotar o lançador de facas. Jun Seung estava usando telecinesia para guiar seus projéteis. Ao ver seu ataque ser misteriosamente repelido, o jovem concluiu que o oponente devia ter uma habilidade secreta. Dito isso, o protagonista criou uma faca de arremesso própria, e a lançou contra o valentão, que achou aquilo risível, já que sua habilidade poderia facilmente neutralizá-la. Assim como o projétil anterior, ela foi parada em pleno ar. Tudo estava acontecendo exatamente como o herói havia previsto ao usar seu olho que tudo vê. Christopher então puxou mais facas,
e as lançou contra o corpo do inimigo, pensando em como o primeiro ataque havia anulado parcialmente sua habilidade. Mas o surpreso Jun Seong reagiu rapidamente, deixando o herói chocado, pois ele havia usado sua habilidade para parar 4 projéteis de uma vez. Ainda assim, o valentão não deveria ser capaz de neutralizar tantos alvos em tão pouco tempo, o que significava que a faca sobre a qual tinha menos controle certamente o atingiria enquanto se concentrava nas outras. E assim, o telepata foi atingido, marcando a vitória do protagonista. Todo o duelo havia sido observado em silêncio. Alguém perguntou ao juiz se aquele era o jovem que ele havia previsto que ficaria em primeiro lugar. Min Seoli perguntou ao loiro o que achava disso, e ele ajustou os óculos, antes de usar sua habilidade Olho de Análise. De acordo com o homem, o herói possuía grande intelecto tático e um espírito engenhoso, além de atributos medianos, segundo o Olho de Análise. Era exatamente como Min Seoli havia previsto. O loiro percebeu que o juiz tinha algum tipo de conhecimento sobre as habilidades do prodígio, já que ele não teria conseguido vencer sem saber de antemão sobre a telecinesia do oponente. Min Seoli teorizou que o jovem possuía uma habilidade semelhante do loiro ou até mesmo a de Seung-Gyu Kim, um dos primeiros caçadores. O olho de análise era uma habilidade poderosa, concedida a apenas 2 pessoas. Enquanto o loiro dizia que o juiz talvez estivesse superestimando o garoto, Min Seoli afirmou que, na verdade, poderiam estar subestimando suas capacidades, visto que ele havia descoberto a masmorra oculta durante o jogo de sobrevivência, e havia mirado nos circuitos do clone durante o teste prático. Segundo o juiz, as pessoas poderiam até pensar que ele era o próprio Seung-Gyu Kim reencarnado se um dia entrasse na Liga da Primeira Divisão. O homem então perguntou ao loiro se ele queria tomar o prodígio como discípulo, e este confirmou, pois o olho de análise revelava atributos, mas não habilidades. Mesmo assim, o garoto havia previsto corretamente a habilidade do oponente e criado uma estratégia para contra-atacá-la. O juiz ainda recordou o quanto o truque das facas havia sido inteligente e perguntou se o jovem já tinha sido designado a uma equipe. Mas ele mesmo respondeu, com certo desânimo, que isso já havia sido decidido pelos patrocinadores do reality show, algo que o irritava, já que queria o garoto para si. Enquanto isso, dentro da sala de treinamento, o protagonista estava confuso, pois não entendia o que o sistema considerava como um feito digno de conquista. Mesmo assim, decidiu investigar isso com calma. Do Jun Kim, empolgado, afirmou que agora talvez pudesse superá-lo com sua nova arma. Mas o herói apenas se afastou, dizendo que aquilo era ridículo, o que fez o loiro responder que havia ficado mais forte. Do Jun Kim afirmou que sua esgrima nunca estivera tão afiada, algo que o herói não podia negar, já que seus conselhos haviam sido realmente eficazes. Mesmo assim, ainda existia uma grande diferença de nível entre eles. Dito isso, os 2 estudantes saíram da sala de treinamento. As câmeras já estavam todas posicionadas dentro da sala de aula. Então, a porta se abriu, e alguém entrou. Era ninguém menos que Do Jun Kim, e o protagonista se perguntava o motivo de estarem em uma sala de aula, concluindo que provavelmente receberiam uma palestra. Logo em seguida, os 3 juízes entraram. Arajou saudou, dizendo que esperava que tivessem treinado bem nesses 7 dias, e que, embora alguns possam ter evoluído muito, outros talvez não tenham tido tanta sorte. Ainda assim, segundo ela, todos os jovens ainda tinham um longo caminho a percorrer. Seu colega explicou que, apesar do potencial de cada um, eles ainda eram muito mais fracos e que os caçadores profissionais só ficaram fortes porque deixaram like neste vídeo para ajudar ao Buero que está voltando com seu canal firme e forte. Espero que tenham gostado e até próximo vídeo, galerinha.